No primeiro dia de maio foi ampliado o sistema de integração de ônibus vindos da Baixada para a capital. Aos poucos, Eduardo Paes tem implantado aí uma interligação entre diferentes modais da região metropolitana. Nesse cenário, voltam à pauta as eternas promessas da linha 3 do metrô, que inclusive, sempre que se fala em Pezão, eu lembro da campanha dele para candidato, Ah, sim. onde ele fala assim, eu vou tirar o metrô do papel de São Gonçalo, né? Então, essa é a imagem dele sempre me surge nesse sentido. Você acha viável que isso finalmente comece a sair do papel em um possível governo Paes e principalmente um cenário de reeleição do Lula? Lula ganhando, Paes ganhando, você acha que a gente finalmente vai ter uma linha 3 aí funcionando? Eu não gosto do debate de linha 3 sempre surgir no ano eleitoral, né? Um projeto que vai demorar 6, 7 anos para ser executado não pode ser um debate só eleitoral, né? E o estado do Rio de Janeiro perdeu sua maior oportunidade histórica financeira, que foi durante o orçamento da SEDAI, né? A venda da SEDAI gerou bilhões de reais para o estado do Rio de Janeiro. E se esse momento e se essa janela partidária, não, essa janela econômica não viabilizou o debate sobre metrô, eu fico pensando em qual momento esse debate poderá acontecer. Isso, veja bem, a única alternativa para organizar a mobilidade de São Gonçalo, Itaboraí, sentido Rio de Janeiro, é via metrô e barcas, né? A gente tem uma certeza sobre isso. Da Baixada Fluminense você já tem algumas linhas de trem e você tem as integrações de BRT que estavam sendo discutidas ali pela Prefeitura do Rio com Mesquita e outras cidades. Então, você tem aí as possibilidades e os projetos que são meio claros para se resolver. Falta agora dinheiro, planejamento e disposição política. Mais importante do que quem vai debater isso na eleição é quem vai continuar debatendo depois das eleições, né? A gente tem um órgão no Estado, que é o Instituto Rio Metrópole, que é um órgão que deveria estar discutindo justamente esse tipo de projeto, né? Que é os projetos de mobilidade, ambientais, de engenharia, de infraestrutura da região metropolitana. E, basicamente, o Instituto Rio Metrópole não discute essas questões, né? Ficou engavetado, 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 engavetado. E você, com certeza, deve perceber que o debate sobre ampliação de barca e metrô só surge rigorosamente em anos eleitorais. Em anos ímpares, nunca é um debate que vai para a página 2, né? Sempre fica na página 1 de que faremos a linha 3 do metrô, temos que organizar a linha 3 do metrô, mas quando passa o ano eleitoral, esse debate acaba sumindo. E curiosamente, realmente o que você falou, né? Ele surgiu em vários vetores políticos aí, vários personagens falavam sobre isso. Sim. E depois aparecia. E eles conseguiam se safar com isso, né? Eles faziam uma promessa, incendiava a coisa toda, e depois eles simplesmente. Acho que virou uma lenda, ninguém mais acreditava em quem falou que ia fazer ou não ia fazer, né? E aí, falando nisso, dá para se sonhar ou se pensar, ou existe um caminho para integração urbana e tarifa zero nesse cenário que você falou? Porque realmente a gente percebe que existe a falta da integração urbana em vários aspectos, né? Parece que às vezes São Gonçalo é um universo Sim. isolado, Niterói é um universo isolado, Rio é um universo isolado. Se pode sonhar com esse processo, esse projeto de integração urbana e tarifa zero pra gente? Cara, eu acredito que a grande política nacional que pode unificar o Brasil em relação a um debate sobre mobilidade é o Tarifa Zero hoje. Assim, acho que o Tarifa Zero é o produto e o programa e a política mais madura que as regiões metropolitanas do Brasil conseguiram pensar, né? Uma faz, executa, outra estuda, enfim. Mas eu acho que é o debate mais provável de se executar nos próximos anos. Quando você pega a região metropolitana do Rio de Janeiro, você tem Maricá com tarifa zero, você tem Itaboraí com uma parte do programa de tarifa zero, você tem Belfor Roxo com uma parte do programa de tarifa zero, você tem Tanguá com o tarifa zero. Então você tem várias cidades, inclusive de espectros políticos diferentes, né, do PT ao MDB, ao União Brasil, ao PL, que tem algum nível de debate sobre tarifa zero. Obviamente, algumas cidades são muito incipientes, mas que já tem essa política e que talvez seja o grande debate, né? Em qual momento que a gente passa a tratar a mobilidade como algo tão fundamental quanto o SUS, quanto a educação, e que transforma ele em tarifa zero, já que alguns estudos já até apontam, né, que o tarifa zero quase que se paga automaticamente, porque a pessoa às vezes não sai de casa porque não tem o dinheiro de passagem mais o gastar na rua. Quando você tira o custo de passagem, ela de repente consegue ir para a rua e gastar o dinheiro, e isso acaba se pagando na lógica dos impostos de serviço, de produto e tudo mais. Então eu acho que isso é a grande bandeira do Brasil, assim, né, nos próximos anos, possível de se tirar do papel, assim como foi o SUS em algum momento, assim como foi o Fundeb, assim como foram outras políticas nacionais. Eu acho que o Tarifa Zero vai ser o grande programa nacional de mobilidade.
cidade, assim, torço para que seja rápido, porque as cidades que estão executando isso, por menores que sejam as experiências, mostram um resultado muito rápido, muito, muito rápido. Você tem, aproveitando, fazendo o papel da direita, e provavelmente ela perguntaria, beleza, tarifa zero, muito legal, mas quem paga essa conta, né? Geralmente é por aí que vai o discurso. E quem paga essa conta? Quem paga a conta são os impostos que a gente paga. O transporte hoje ele já é pago parte com os impostos, né? Quando você tem as gratuidades, você já tem uma parte dos investimentos que são feitos para os estados, para os municípios, que pagam parte do sistema público de transporte. Muitas vezes o aumento de passagem não acontece porque o prefeito coloca mais dinheiro naquele sistema. Então já é pago. Né? Você já paga a gratuidade, você já paga parte desse custo com subsídio em relação à mobilidade. O que vai acontecer é só a ampliação do subsídio ou a criação de empresa pública. Basta a cidade, ideologicamente, que ela optar, se ela quiser um caminho de empresa pública de transportes, ela vai lá e faz. Se ela quiser fazer uma relação de que ela subsídio completamente sem empresa pública, ela também pode fazer. Então, o modelo de tarifa zero é uma opção ideológica também daquele prefeito ou daquele estado. Mas a possibilidade de subsídio não é só uma utopia, porque ela já acontece. O que vai acontecer é só ampliação. Ou se você assume essa responsabilidade como uma empresa pública, ou se você amplia o subsídio para as empresas privadas explorarem. Isso aí aumentaria o imposto para a população? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do modelo daquela cidade, mas é possível que pode aumentar, sim. O IPTU pode aumentar, pode ser que outro serviço aumente. Agora a questão é o quanto que a falta de transporte e de mobilidade faz com que você não tenha oportunidades de emprego, de trabalho, enfim, às vezes uma pessoa perde uma vaga de trabalho importante porque a empresa não quer pagar a passagem para aquela pessoa. Se a tarifa for zero, se ela pagar um pouco mais de imposto, mas conseguir o trabalho, me parece uma conta que vai fechando ao longo do tempo. Se você tem uma família com 3, 4 pessoas e você quer ir no cinema, você vai pagar aí R$30 e de volta, e esses R$30 já não é mais pago, você compra uma pizza em algum lugar, vai lá no Habib's e compra uma pizza, assim. Então tem caminhos para você poder usar isso, que o retorno pode ser, inclusive, sem aumentar imposto, caso isso vire circulação de consumo, de serviço e tudo mais.